Bom, chegou a hora da gente falar sobre a ANOVA, né? A nova análise de variância. Mas antes, eu gostaria de relembrar uma coisa com vocês. Eu vou fazer uns desenhozinhos aqui. Acompanhe aqui, por favor. Olha só. Imagina que você tenha 3 grupos, tá bom? Vamos lá. Você tem aqui o grupo A, o grupo B, o grupo C. E você vai comparar força muscular, tá certo? Aqui, ó, vou escrever aqui, ó. Força muscular, certo? Bom, quando você está comparando essas médias, né, do grupo A, do grupo B e do grupo C, se você não conhecer a ANOVA, você vai fazer como? Você vai comparar o grupo A com o grupo B, tá certo? Depois você vai comparar o grupo A com o grupo C, e depois você vai comparar o grupo B com o grupo C, certo? Se você não entender de ANOVA hoje, você vai usar o teste T independente, não é isso? Então, toda vez que você vai comparar 2 grupos, você utilizaria o teste T. Mas, qual que é o nível de significância que você adotou de cada teste? 5%, correto? Então, o meu alfa é 5%. Mesma coisa, o alfa para cá vai ser 5%. Mesma coisa para cá, o alfa aqui vai ser 5%. O teste é bicaudal, pererê, parará. Mas olha o erro que você vai cometer. Por quê? Porque 5% está relacionado àquele efeito ter acontecido aleatório, ou seja, ao acaso. E você não quer que esses resultados aconteçam ao acaso, correto? Perfeito. Mas se você fez do A com B, você tem 5. Do A com C, você tem mais 5. E do B com C, você tem mais 5. Então, você soma esses erros aqui, você vai ter 15%. Ou seja, o seu alfa, que era para ser de 5%, ele está a 15%. Então, se você faz uma comparação dessa forma, você infla os seus erros. E você não quer isso, quer? Não, você não quer. Então, qual que seria o correto? Você aplicar uma ANOVA. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa ANOVA. Esse daí é o nosso responsável pelo desenvolvimento do cálculo da ANOVA. Esse daí é o nada mais, nada menos que Ronald Fisher, tá? Ele que desenvolveu a estatística F. A estatística F, inclusive, temos uma tabelinha que a gente vai poder consultar para verificar se o nosso F calculado caiu na área de aceitação ou de rejeição da hipótese nula. Então, vamos lá, vamos entender aqui alguns conceitos desta ANOVA. Olha só, ela compara todas as médias em um único teste e visa identificar a existência de ao menos uma diferença entre os grupos, certo? Se essa diferença ela for detectada, aí nós vamos precisar aplicar outro teste. Então, quando a gente está falando de ANOVA, no caso, que eu vou falar da ANOVA de um fator, a gente vai testar as seguintes hipóteses. Então, vou voltar lá para o meu desenho. Vamos ver como é que a gente testa uma hipótese de uma ANOVA one way, ou seja, de uma ANOVA de um fator, porque a minha categoria aí é grupo, né? Então, eu estou comparando aí 3 grupos ou mais, mas pode ser outras categorias, tá? Mas hoje a gente vai aprender a ANOVA one way. Então, vamos lá. Se eu voltar aqui para a minha mãozinha, como é que eu elaboraria a hipótese nula se eu tenho 3 grupos? Então, a minha hipótese nula ela vai ser elaborada da seguinte forma. A média do grupo A igual à média do grupo B igual à média do grupo C. Essa é a minha hipótese nula, porque você sabe que a alternativa, a gente vai fazer o seguinte, ao menos uma diferença. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter diferença do grupo A com o B apenas, do grupo A com o grupo B e do grupo A com o grupo C. Eu posso ter apenas do grupo B com o grupo C, enfim. Eu preciso testar isso, se existe a igualdade ou se existe essa diferença. Na verdade, você testa a hipótese nula, tá bom? Você vai aceitar ou rejeitar isso aí. Se cair na área de rejeição, então vai acontecer ao menos uma diferença. Qual que é o barato aí, que você ainda não sabe aonde essa diferença aconteceu? Se foi do A com B, se foi do B com C, se foi do A com C, você não sabe ainda essa diferença. Você vai precisar aplicar outros testes para poder você descobrir. Então, vamos continuar aqui os conceitos.
Então, nós temos aqui, ó, cada componente atribui a variação a uma causa ou fonte de variação diferente, que a gente chama de fator. No caso aqui, a gente está comparando a força muscular entre grupos. E ainda a gente pode ter categorias dentro até desses grupos, de cada grupo. Por exemplo, eu tenho força muscular do grupo A, B e C, e dentro desse grupo A, do B e do C, vamos supor que eu tenho uma outra categoria que seja homens e mulheres. Então, o fator homens e mulheres, o fator sexo, poderia ser mais um fator, né? Então, já seria não somente uma nova one-way, ou seja, uma nova de um fator, seria uma nova two-way, a nova de dois fatores. Então, eu tenho o fator grupo, tá? Grupo A, grupo B, grupo C, e o fator sexo, homem e mulher. E ainda poderia ir acrescentando outros fatores. Mas vamos deixar para frente, vamos permanecer hoje só no ANOVA one-way. Isso, muito bom. Então, para a gente entender como é o cálculo dessa nova one-way, a gente tem essa fórmula aqui, ó, variação entre as médias dos grupos, ou seja, entre grupos, dividido pela variação dentro do grupo. Quando a gente fala dentro do grupo, a gente também pode chamar de intragrupo, correto? Entre grupos e intragrupo. Intragrupo é dentro do grupo. Pronto. Mas ainda assim a gente fica numa confusão com esses termos, professora. Eu vou mostrar aqui como é o cálculo. É um cálculo bem grande, mas vai valer a pena a gente gastar um pouco de saliva só mostrando como é que acontece esses cálculos aí para a gente chegar nesta fórmula que é super simples, né, de um numerador e denominador, enfim, acontece uma divisão e aí a gente acha o valor do F calculado e a gente verifica se esse valor do F calculado caiu na área de aceitação ou na área de rejeição da hipótese do outro. Agora, a gente tem algumas premissas. Primeira premissa é de normalidade dos dados, beleza? A segunda premissa é que a gente tem essa variância dos grupos, que elas sejam iguais, tá certo? Então, a variância do grupo A é igual à variância do grupo B, que é igual à variância do grupo C. Lembra disso lá no teste de Levine? Isso vai acontecer aqui também, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que acontece. Eu tenho aqui grupo 1, 2, 3 e 4. Então, olha aqui, eu tenho 4 grupos. E cada sujeito aqui tem o seu valor da medida que foi medida. Tá bom? Da medida que foi medida, ficou ótimo. Ou seja, da variável que foi medida. Então, eu tenho aqui um N de 7. Então, nós temos 7 pessoas por grupo e um N total de 28. Então, se eu pego os valores aqui, eu tenho a soma de cada grupo que eu estou falando, né? E as suas médias, tá bom? Até aí, tudo bem. Então, a gente está calculando aqui a soma de cada grupo e a média de cada grupo. O próximo cálculo que a gente vai fazer chama-se soma dos quadrados de cada grupo, que a gente chama de intragrupo. Como é que a gente faz isso? A gente faz a diferença, ou seja, de cada grupo. O que seria isso? A gente está calculando como se fosse a variância de cada um. Então, eu vou pegar a média do grupo 1 e subtrair do valor de cada indivíduo. Esse indivíduo 1, indivíduo 2, papapá, até chegar no finalzinho. Vou fazer isso para o grupo 2, 3 e para o 4. Mas a gente sabe que esses erros a gente precisa elevar ao quadrado. Então, aqui eu estou chamando de diferença 1, que é do grupo 1, elevado ao quadrado, do grupo 2, 3 e 4. Até aí tudo bem, então a gente tem a soma dessas diferenças aí, ok, estamos combinados, tá certo? Estamos combinados em relação a isso aí. E nós temos aqui as médias, lembra das médias que a gente calculou no slide passado? Então tá, coloquei aqui também. Então pronto. Se eu somar tudo isso aí, ó, me deu 40, tá? Então essa é a soma dos quadrados intragrupos. Então eu somei a diferença de cada um aqui e me deu 40. Tá? Aí, o próximo passo é a soma dos quadrados entre grupos, Bom, eu tenho aqui a média de cada grupo, né? Que vocês viram que a gente calculou no slide passado. Se eu somar todas essas médias e dividir por 4, eu vou ter uma outra média, que a gente chama de média das médias, que vai ser 5,43. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a média de cada grupo e subtrair desta média das médias, aí vai me dar esses valores aqui. Mas você lembra que não adianta a gente calcular esse erro, a gente tem que elevar ele ao quadrado para eliminar os sinais de negativo. A gente eleva ao quadrado, então pronto, a gente tem aqui essa diferença, a soma dela, que a gente chama de soma dos quadrados total, a SQT. Não para por aí, temos mais. Aí a gente vai fazer essa soma dos quadrados entre grupos por meio dessa fórmula, né, que é o somatório multiplicado por n. Deu 14,979 e a gente vai multiplicar por 7
e vai ter aí um valor de 104,85. Então, essa SQ entre grupos aí vai ser 104,85. Depois disso, nós temos que encontrar o grau de liberdade. Então, o grau de liberdade é determinado da seguinte maneira: entre grupos e intragrupos. Entre grupos é o número de grupos menos 1. Temos 4 grupos, menos 1, 3. Intragrupos é o número de observações no total, menos o número de grupos. O número total de observações é 28, que são 4 grupos, 4 vezes 7 indivíduos, 28, né? Então, vai ser 28 menos 4, então me deu 24. Até aí tudo bem? Graus de liberdade, ó, 3 e 24. Entre grupos, 3 e intragrupo, 24. Memorizou? Beleza, vamos continuar. Eu preciso calcular o quadrado médio entre os grupos e o erro médio dos quadrados, dividido pelos respectivos graus de liberdade. Então, vamos lá. O quadrado médio intra e o quadrado médio entre grupos. Eu vou pegar a soma dos quadrados intra, dividir pelo grau de liberdade intra. Então, é 40 dividido por 24, que vai dar 1.666. Agora, o quadrado médio entre grupos, eu vou pegar o SQ entre grupos e dividir pelo grau de liberdade entre grupos. Então, é 104,85 dividido por 3, vai me dar 34,95. Então, como é que a gente faz o cálculo dessa razão aqui? Então, o QM entre grupos vai ser o 34,95. Esse EQ dentro dos grupos é esse QM intragrupo que vocês estão vendo aqui, ó, que é 1,66. Então, a gente pega e divide isso aqui, a gente vai ter uma estatística F de 21,05. E aí, como é que a gente sabe que isso está dentro da área de rejeição ou da área de aceitação da hipótese nula? A gente ainda precisa achar o F crítico, correto? Então, vamos lá. A gente determinou o nível de significância, que é de 5%, e a gente vai calcular o F crítico baseado nesse nível de significância. Então, nós temos o grau de liberdade aqui entre grupos, que vão ser 3, né? E o grau de liberdade intragrupo, que vai ser 24. Então, o primeiro grau de liberdade aqui, a gente vai olhar na coluna, e o segundo grau de liberdade, a gente vai olhar na linha, tá certo? Bom, e só para vocês terem uma noção, que aqui nós temos a tabela F e a gente observa aqui que a distribuição ela é totalmente assimétrica, né? E ele é um teste unilateral, tá bom? Então vamos lá, vamos achar aqui as colunas e as linhas, tá? Porque as colunas vão estar relacionadas aos grupos e as linhas vão estar relacionadas aos casos, ou seja, ao total de sujeitos, né? Então a gente tinha aqui um grau de liberdade de 3, lembra? Entre grupos, e um grau de liberdade de 24. Pronto, então a gente achou aqui o nosso F crítico, vamos lá. O F crítico aqui é 3,1. O que eu vou concluir? O meu F calculado é muito maior do que o F crítico, então caiu na área de rejeição da hipótese nula. E o que a hipótese nula estava me dizendo? Média do grupo 1 igual a média do grupo 2, igual a média do grupo 3, igual a média do grupo 4. Só que a gente está rejeitando, a gente está dizendo que existe ao menos uma diferença. Aí você olhando pelas médias, você até pensa que sabe, né? Só que você não sabe. Você precisa identificar onde que a gente faz isso. Como que a gente faria isso? A gente faria os testes T. Mas se a gente fizer os testes T, não vamos inflar o erro? Então, o que a gente precisa fazer? A gente não vai usar o teste T. A gente tem fórmulas que controlam esse erro tipo 1, que a gente vai chamar de testes de acompanhamento, os famosos post-hoc. Post-hoc. Já ouviram falar do post-hoc? Então, os post-hoc serão necessários porque se a ANOVA for significativo, aí você usa o teste de acompanhamento. A gente tem vários, eu quero que vocês parem um pouquinho a vida de vocês aí para dar uma lida sobre esses testes de acompanhamento. O livro do Andy Field traz alguns conceitos desses testes para que serve até bem satisfatório, mas quero que vocês busquem outras literaturas também, tá bom? Então, quando a gente compara esses pares de informação aí, esses pares de grupo, a gente precisa ter noção de controle de erro, senão, às vezes, aquele resultado vai ser bem espúrio, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, a função vai ser controlar esses erros. Mais uma vez, a função vai ser controlar esses erros, tá? O Andy Field sugere, por exemplo, o TUC. O TUC ele é muito poderoso quando a gente tem grandes quantidades de média, vários grupos, tá bom? A gente tem esse REGWQ, ele não é muito utilizado, mas eu acho que a gente poderia prestar um pouco de atenção em relação a isso aí, porque a gente tem um bom poder e um bom controle do erro tipo 1. Agora, por que vai usar para determinada pesquisa? Aí depende muito, porque a gente vê
para dentro da área da saúde mesmo, na área da educação física, a gente não vê muito o pessoal usando esse REGWQ. Enfim, dá uma lidinha, é bom conhecer um pouco sobre isso aí. Eu vou comentar sobre mais alguns aqui. A gente tem o GT2 de Rothenberg e de Gabriel, quando a gente, por exemplo, tem tamanhos amostrais diferentes. A gente tem o do James Hollow, ele é bem poderoso quanto aos tamanhos amostrais são diferentes, mas pode ser muito liberal quanto ao tamanho das amostras. Se a gente tem amostras pequenas, vários grupos e amostras pequenas, a gente pode ter um pouco de liberdade, aí vem um P significativo, quando na verdade não deveria ser. Né? Então, por quê? Porque às vezes é o tamanho da amostra ali, de cada grupo, que vem a ter um prejuízo aí nesse resultado mais acurado. A gente tem aí esse REGWQ e o Tukey, quando as amostras forem iguais. Então, N amostrais iguais, esse seria um bom teste para utilizar, tá? E é claro que a gente tem que ter a noção de que as variâncias sejam semelhantes. Nós temos aí o Chefé, esse Chefé é super conservador, às vezes você vai ali olhar, eu quero que vocês testem, tá? Se você comparar o Chefé com o LSD, comparar o Chefé com o Tukey, comparar o Chefé com o Bonferroni, você vai ver que o Chefé ele é bem conservador. Tem hora que não aparece significância, enquanto nos outros apareceram. Ele é conservador mesmo, tá? Esse é o Chefé, ele é bem conservador. Se tu é conservador e tem subsídios para usar o Chefé, fique à vontade. E a gente tem o Bonferroni, que ele é um conservador, mas é um conservador gente boa. Ele é um conservador, mas é um conservador gente boa? Eu, por exemplo, gosto muito de usar o Bonferroni. O Bonferroni já atende bastante as pesquisas que a gente conduz lá, tá? Ele corrige o valor de alfa para as comparações múltiplas. Isso é bem interessante, tá? Então, Bonferroni para vocês aí. E aí, então, o que nos resta fazer agora é ir para a prática, né? Vamos, então, para a prática, vamos aprender um pouquinho como é que faz isso, vamos colocar alguns testes de acompanhamento para vocês fazerem umas comparações e vou já aqui mostrar para vocês. Bom, a gente está voltando nessa planilha aqui do teste de sentar e levantar lá para a terceira idade, eu acho que vocês lembram dessa planilha, né? E nós temos vários grupos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? E eu quero comparar as médias de cada grupo. Então, vamos lá, a gente vai em Analyze, Compare Means e One Way ANOVA de um fator, porque o único fator que eu tenho aí é grupo, tá? Não estou separando por sexo, não estou separando por tipo de doença, eu estou separando apenas por grupo, tá bom? Se não me falha a memória, cada grupo desse aí, porque isso aqui se trata de uma amostra de idosos, o grupo 1 é de uma atividade específica, o grupo 2 de outra modalidade, então a gente vai fazendo comparação de várias modalidades. Como a gente não está categorizado aqui pelo nome, só pelo número, enfim, a gente vai, tem 5 grupos, a gente vai comparar. Então vamos lá, cliquei aqui, apareceu essa janelinha, essa janela é extremamente importante, porque você vai pegar a variável quantitativa, passar para o dependent list, e vai pegar a qualitativa e botar no fator. Acabou? Eu poderia acabar aí, tá? Mas para a gente economizar tempo, a gente já vai pedir um monte de coisa, que uma delas é uma premissa. Quando você clica aqui em Options, abre essa janelinha aqui, você pode pedir a descritiva, que vai aparecer média por grupo, você vai pedir o teste de homogeneidade, tá certo? O teste de homogeneidade, e só, tá bom? Então, continue e já vem clicar aqui no Post-Hoc. No Post-Hoc, são os testes de acompanhamento, são os seus testes que vão substituir os testes T's para evitar aquela inflação de erros. E eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá, vou botar aqui, eu vou botar um Bonferroni e um Chefé, mas você não vai fazer isso quando você estiver fazendo a estatística do seu manuscrito. Por quê? Porque isso tem que ser decidido previamente. Eu vou usar o Bonferroni? Então você já vai e marca Bonferroni. Não interessa os outros testes. Bonferroni é Bonferroni, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Agora dá uma olhada, porque nós temos aqui, ó, presta bem atenção, aqui são os post-hoc quando a igualdade das variâncias é assumida. Aqui são os post-hoc quando a igualdade das variâncias não é assumida, tá bom? Aí eu vou e dou um continue, e eu vou e dou um ok. Muito bem, aqui no meu output, o que eu tenho? Eu tenho o quadro 1, que eu pedi, né? Eu pedi as descritivas, então aqui eu tenho os grupos, eu tenho aqui os N de cada grupo, ou seja, o meu N amostral de cada grupo, a média de cada grupo, desvio padrão, erro padrão, intervalo de confiança. Aí nós temos o próximo quadro aqui, que é onde a gente tem que prestar bastante atenção, que é o teste de homogeneidade das variâncias. Lembra? A gente está testando se a igualdade das variâncias em cada grupo acontece. E aí, a significância, onde a gente vai olhar, né? A significância deu 0,407.
ela é maior do que 0,05. Então, eu rejeito a minha hipótese nula ou eu aceito a minha hipótese nula? Bom, você precisa lembrar o que é hipótese nula, tá? A hipótese nula está me dizendo o seguinte: a variância do grupo 1 é igual à variância do grupo 2, que é igual à variância do grupo 3, que é igual à variância do grupo 4, que é igual à variância do grupo 5. Então, eu aceito a minha hipótese nula e eu fico feliz porque eu tenho uma igualdade das variâncias assumida, tá? E aí, agora vamos para o próximo quadro, que é extremamente importante, que é o quadro da ANOVA. Esse quadro da ANOVA, ele está me dando aqui todos aqueles cálculos que a gente viu lá nos slides, né? E aí a gente tem o F calculado e a gente tem a significância. Esse F calculado caiu na área de aceitação ou na área de rejeição? Vamos olhar pelo valor de P. O valor de P está extremamente significativo. Isso indica que esse valor do F caiu na extremidade positiva. Ele caiu na extremidade positiva na área de rejeição da hipótese nula. E lembra o que a hipótese nula me diz? A média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, pererê, parará, que é igual à média do grupo 5? Pois é, a gente está rejeitando isso aí, está dizendo assim, ó, ao menos uma diferença acontece. Só que você não sabe ainda onde essas diferenças aconteceram. O que você faz? Você aplica o teste de post-hoc. A gente pegou 2, mas lembra que para o seu manuscrito você vai pegar apenas 1, porque você decidiu isso previamente, tá bom? E eu vou pegar aqui no Schaeffer. Olha só. Nestes próximos quadros, eu tenho aqui o nome do meu post-hoc. Se você observar, tem aqui do Schaeffer, mas aqui embaixo tem Bonferroni, e teria mais se nós tivéssemos marcado mais testes, tá? E aí aqui, observa que ele me dá todas as comparações desses grupos, certo? Aqui a gente tem a média da diferença, o erro padrão da diferença, mas eu quero que vocês prestem atenção nesta coluna chamada SIG, que é lá onde a gente tem o valor de P. Então, olha só que interessante, ele faz todas as comparações possíveis. O grupo 1 com o grupo 2, ó, inclusive aqui tem como é que fala? As categorias, né, por nome aqui. Então, o grupo 1 com o grupo 2, o grupo 1 com 3, o 4, 1 com 5, depois começa o 2 com 1, o 2 com 3, o 2 com 4, o 2 com 5, depois o 3 e assim por diante. O grupo 1 com o grupo 2 não teve significância, eles são iguais. O grupo 1 com o grupo 3, eles são diferentes estatisticamente. O restante do grupo 1 com o 4 e o 5 não teve. E aí a gente vai fazendo essa análise novamente. Agora com o grupo 2. O 1 com o 2 eu já fiz, agora o 2 com o 3, que eu não sabia. Tem diferença. O 2 com o 4, não tem. Nem com o 5, não tem. Eu estou olhando pelo meu P, tá bom? O 3 com 1 eu só sei, o 3 com 2 eu já sei, agora eu quero saber o 3 com 4 e o 3 com 5, né? O 3 com 4 e com 5 tem diferença estatisticamente significativa. Eu estou rejeitando a hipótese nula de que o 3 com 4 seja igual e o 3 com 5 seja igual. Mesma coisa, agora é o 4 com 1 já sabe, com 2, com 3 já sabe, mas o 4 com 5 não sabe, então o 4 com 5 eles são iguais, tá? E assim por diante. Aí o que você vai fazer, depois que você testar aí, é verificar quem foi mais conservador, quem foi mais liberal, tá? E aí a gente observa aqui um pouco dessas diferenças em relação ao valor de P. Por que isso acontece? Por conta do cálculo, tá? Então tem cálculos que são mais conservadores, mais liberais, tá certo? Então, isso daí é o que acontece com a minha ANOVA One Way, certo? E o que vocês vão fazer agora? Treinar. Vocês vão pegar aí variáveis que tenham 3 grupos ou mais, né? Variáveis categóricas que tenham 3 grupos ou mais, e vão pegar as variáveis quantitativas que vocês desejam avaliar, tá? Que vocês desejam verificar. Então, observa direitinho, e aí a gente tira as dúvidas lá na aula, tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima aula. Continuem firmes nos estudos.